Bom dia, meus amores! Estamos aqui para mais uma aula de Química, né? Para nós continuarmos os nossos estudos. Na nossa primeira aula, nós aprendemos várias coisas novas, começamos a enxergar onde a Química está presente no nosso dia a dia, que é um passo muito importante. A partir de agora, vocês vão ter a curiosidade de buscar respostas para coisas que até agora não chamavam a atenção de vocês. Então, é normal que isso aconteça e é legal que isso aconteça. Algumas dessas dúvidas a gente pode já esclarecer, outras a gente vai ter que esclarecer lá na frente, porque vocês têm muita química para estudar ainda, até lá no terceiro ano. Dependendo da profissão que vocês escolherem, vocês ainda vão estudar muita química lá no ensino superior, né? Eu espero que vocês se apaixonem tanto pela química que vocês escolham lá uma profissão bem relacionada à química, para poder serem muito felizes com essa matéria, tá bem? Então, hoje nós vamos começar o nosso beabá, matéria muito simples, que vocês já vêm vendo há algum tempo. Você não sabia que isso estava relacionado à química, hoje você vai ver que sim, está totalmente relacionado, mas é uma coisa muito simples, é um beabá que a gente vai começar hoje. Combinado? Beleza, então vamos lá, para vocês poderem me acompanhar. Ó, vamos começar de novo do nosso beabá da química. Nosso beabá da química, nós vamos começar lá na terceira série, terceiro ano do fundamental, quando você aprendeu lá os estados físicos da matéria. Ninguém pode esquecer isso aqui, ó. Quais são os estados físicos da matéria? Nós temos lá, ó, estado sólido, líquido e gasoso, certo? Existe já, gente, um quarto estado da matéria, que é o que a gente chama de plasma, tá? Só que a gente ainda não estuda o plasma no ensino fundamental, nem no ensino médio, não. Ele é estudado lá na faculdade, caso você escolha alguma coisa relacionada à química, tá bom? Então, agora, vamos lembrar. Uma substância no estado sólido, como que ficam as moléculas ou os átomos dela? Olha, nós falamos que todas as coisas são formadas a partir de átomos ou moléculas. Então, no estado sólido, esses átomos ou moléculas, eles ficam coladinhos um no outro, bem pertinho. Por isso que as substâncias no estado sólido, elas apresentam o quê? Forma constante e volume constante também. Vamos entender isso? Olha só. Se você pegar, por exemplo, o seu lápis. O seu lápis, ele tem forma de lápis. O que faz essa forma dele? É o fato dos átomos estarem todos coladinhos um no outro, bem próximos um do outro. Isso garante a ele a forma que ele tem. Se você pegar esse lápis e colocar ele dentro de uma panela, ele adquire a forma da panela? Não. Ele continua tendo a forma de lápis.
Por quê? Porque ele tem forma constante, certo? O volume dele também é constante. Como que a gente identifica o volume que as substâncias ocupam, que as coisas ocupam? Então, ó, se a substância estiver no estado líquido, é muito fácil você identificar o volume delas. Pensa comigo. Você comprou ali na padaria 1 litro de leite. Aí ele veio na sacolinha. Qual é o volume? 1 litro. Qual que é a forma? É a forma retangular lá do saquinho. Ok? Você abriu o saquinho. Quando você abriu o saquinho, que você jogou aquele líquido dentro da panela, qual que é a forma dele agora? A forma da panela. Então, o líquido, ele tem forma constante? Não. Ele adquire a forma do lugar onde ele está. E o volume? Qual que é o volume dentro da panela? 1 litro. Não era o mesmo 1 litro que estava dentro do saquinho, agora é 1 litro dentro da panela. Então, o volume permanece constante, mas a forma não. Quando você vai medir volume de líquido, é muito fácil. Você pega lá um copinho graduado, que a gente fala, né, que tem lá aquelas graduações, 100 ml, 200 ml, 300 ml. Você mede o volume ocupado. Agora, se você for calcular o volume de um sólido, por exemplo, quantos ml essa canetinha ocupa? Dá para a gente saber? Dá. Mas como que a gente vai saber? Vou te dar um exemplo. O Arquimedes, há muito tempo atrás, ele descobriu que isso dava certo. O que ele fez? Ele pegou, você pode pegar aí, um copo graduado, coloca lá dentro, por exemplo, 500 ml de água. Colocou os 500 ml de água. Você vai colocar esse lápis lá dentro até ele ficar submerso na água. Quando a água ficar por cima dele, aí você vai olhar, ó, deu 520 ml agora. O que você deduz? Que o volume ocupado pelo lápis é quanto? 20. Porque era 500 antes de você colocar ele. Depois que você colocou, passou a ser 520. Então, quer dizer que ele ocupa um volume de 20 ml. Certo? Então, no caso dos sólidos, o volume permanece constante, assim como a forma. No caso dos líquidos, o que acontece? A molécula ou o átomo, ele fica mais separado um do outro. Então, eles não estão tão juntos quanto no sólido. Por isso que o líquido adquire a forma do lugar onde ele está. Então, a forma da substância líquida é uma forma variável. Mas o volume permanece o quê? Constante. Então, se é 1 litro de leite dentro da sacolinha, continua sendo 1 litro de leite dentro da panela. Mudou a forma, mas permaneceu o volume. Ok? E se a minha substância for gasosa? Olha só, no gasoso, as moléculas ou os átomos estão mais separados ainda uns dos outros. Por isso que a gente consegue sequer enxergar o estado gasoso, certo? Porque elas se separam umas das outras. Então, gente, olha só, eu acho que vocês já sabem, mas vale a pena a gente falar. Se você for lá na cozinha da sua casa agora e pegar o bujão de gás, o botijão lá de gás, e levantar ele, é uma coisa muito comum que a cozinheira faz. Ela está fazendo lá o almoço, está fazendo o jantar, e o gás começa, a panela começa a ficar meio pretinha, não é? O gás começa a falhar, aí ela vai lá, pega o botijão e levanta. Levanta e balança. Para que ela balança? Aí você vai falar assim, ué, Patrícia, para que balançar? O que tem lá dentro é um gás. Ela vai saber se tem gás lá dentro ou se não tem? Aí é que tá. O gás, a substância butano, quando ela está dentro do botijão, lá dentro do botijão, o espaço é muito apertadinho. Então, a gente diz que a pressão é alta. O espaço é pequeno. Então, esse espaço pequeno obriga as moléculas do gás a ficarem mais juntinhas.
Então, lá dentro do botijão, essa substância é líquida. Se você for lá e balançar, você vai ver que o que tem lá dentro é um líquido. Só que na hora que a pessoa abre o botão lá do fogão, abriu o botão, o gás saiu lá de dentro, aquele líquido saiu pelo caninho. Quando ele chega na trempe, no buraquinho da trempe, ele acha todo esse espaço aqui fora. Imediatamente, o que as moléculas fazem? Elas se separam uma da outra e ele passa para o estado gasoso. Então, olha só, o estado gasoso, aquele gás que está lá dentro do botijão líquido, ele está na forma do botijão. Se você abrir a válvula do botijão dentro de um quarto grande, o gás vai ocupar o quarto todinho, não vai? Quantos acidentes que a gente vê falar aí que a pessoa chegou em casa, o gás estava ligado, quando ela acendeu a luz, pegou fogo em tudo, explodiu tudo. Por quê? Porque aquele gás ele espalha, as moléculas se separam e o volume que antes era aquele volume pequenininho lá do botijão, passa a ser um volume o quê? Grande. Passa a ser um volume grande e ele não tem forma definida. Ele assume a forma de onde você deixar ele, certo? Então, o que a gente vai deduzir nesse caso? Olha, a gente vai deduzir que no estado gasoso, a forma é variável e o volume também é variável. Porque dependendo de onde você coloca o gás, ele vai atingir uma superfície muito maior. Então, isso aqui que eu estou falando com vocês é extremamente importante. São características de cada estado físico, ok? Então, ó, essa aqui é característica do estado sólido, essa aqui é característica do estado líquido e essa aqui é característica do estado gasoso. Agora, é possível uma substância passar de um estado físico para o outro? Claro, ó. Substância sólida, ela pode se transformar numa substância líquida? Pode. Vamos dar um exemplo, falar, por exemplo, da água. Você tem gelo. Água na forma sólida é gelo. Se você tirar o gelo do congelador, colocar ele num prato em cima da mesa, ele vai aquecendo, 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 até ele derreter, não é? Esse processo de derretimento, que é o sólido virando líquido, chama-se fusão. Esse ano, esses nominhos têm que estar na pontinha da língua, sem errar de jeito nenhum, tá? Então, fundir significa derreter. Quando você passa a substância do estado líquido para o estado gasoso, então você pegou aquela água líquida que formou dentro do prato que você colocou lá na mesa, aí você colocou dentro de uma panela e levou para o fogão e ligou o fogo. Aquilo aqueceu, 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 até que chegou uma hora que começou a ferver. Quando que a gente sabe que está fervendo, gente? Quando forma bolhas, certo? Ferveu quer dizer que está formando, está passando para o estado gasoso. Como que chama o processo? Vaporização. Muito cuidado nessa hora. Por quê? Porque existem formas diferentes de vaporização. Quais são elas? Ó, eu tenho 3 formas diferentes. Eu tenho a evaporação, a ebulição e a calefação.
Aí você vai falar, credo, Patrícia, que isso? Olha como que é simples, ó. As 3 maneiras, meus amores, ó, são passagens do líquido para o gasoso, tá? Das 3 maneiras ocorre a passagem do líquido para o gasoso. Qual que é a diferença de uma para outra? A diferença de uma para outra é que a evaporação, por exemplo, é um processo lento. Ela ocorre na temperatura ambiente. Então, por exemplo, quando eu tenho roupa secando no varal, olha, minha roupa, ela tá cheia de água líquida, cheia de água líquida. Aí eu preciso levar para o fogão, esquentar para aquela água líquida evaporar? Eu deixo ela no varal. O que vai acontecer lá no varal? Lá no varal, a própria temperatura ambiente, que gira em torno de 30 graus, aqui em Muriaé gira em torno de 40 graus, tem hora, né? Vai fazer com que o líquido que está no meio da roupa passe para o estado gasoso. Só que é um processo que demorado, é lento. A ebulição ocorre sob aquecimento. Então, tem que levar para o fogo. E ela ocorre mais rápido um pouquinho do que a evaporação. A gente reconhece a ebulição porque ela forma bolhas. Então, o nome ebulição é para você lembrar que forma bolha. É quando você leva a sua água lá para o fogo e ela começa a evaporar. Ela está em ebulição. E calefação é um processo mais rápido ainda. A gente costuma dizer que ela é instantânea. É um processo instantâneo. Por quê? Porque ela imediatamente passa de um estado para o outro. Vou te dar um exemplo. Quando a gente está passando roupa, você está passando roupa, aí você vai lá, espreme um pouquinho de água, joga água na roupa e vai com o ferro quente por cima. Quando você passa o ferro quente por cima, o que acontece? Ele faz lá, ó. E a gotinha de água, o que acontece? Some na hora. Então, o que aconteceu? Calefação. Mesma coisa quando você está no fogão. Você está lá no fogão, de repente caiu uma gota d'água naquela trempe quente do fogão. A gotinha de água que caiu, ela faz e some na hora. Como é que chama esse processo? Calefação. Então, você está vendo que nos 3 casos nós tivemos a passagem de quê? Do líquido para o gás. Só que um é lento, um é rápido e um é instantâneo. Ok? Isso aqui também quero na ponta da língua, tá? E quando eu tenho a passagem do gasoso para o líquido? Olha só, eu tenho um gás, esse gás vai ser resfriado e ele vai voltar a ser líquido. O processo chama-se, quem lembra aí, ó? O processo se chama condensação ou liquefação, não é isso? É o que acontece com a chuva. Então, você tem lá o gás na atmosfera, os gases na atmosfera, né? Há um resfriamento e eles formam, então, a chuva, que cai na forma líquida. E o líquido que passa para o estado sólido. Esse ninguém esquece como é que é o nome, ó. Líquido para o sólido, o processo chama-se solidificação. Solidificação. Ok? Além desses, quais outros que nós temos? Olha só. Temos aqui, ó, vamos falar do sólido direto para o gasoso. Ô, Patrícia, existe isso? Existe.
sólido direto para o gasoso. Como é que chama? Chama-se sublimação. Exemplo, vamos dar um exemplo clássico aqui de sublimação. É a naftalina. Quem conhece aí naftalina? Naftalina é aquela bolinha branca, catinguda para danar, que a gente usa para espantar barata. Então, tem gente que coloca a naftalina lá dentro do guarda-roupa. Coloca nas gavetas, coloca junto com os cabides lá. Para quê? Para barata não entrar no seu guarda-roupa. Aí você coloca essa bolinha sólida lá dentro do seu guarda-roupa. Quando você vai procurar essa bolinha depois de vários dias, você não encontra. Por que você não encontra? Porque ela sumiu. Ah, ela virou líquido? Não, ela passa direto do sólido para o gasoso. Ela sumiu, mas o cheiro dela está lá dentro. Esse cheiro é o responsável por expulsar as baratinhas. Ok, gente? E aí, deixa eu tirar esses estados físicos aqui para eu poder escrever mais um. Fica faltando o quê? A passagem do gasoso para o sólido. Olha só. Que alguns autores chamam de sublimação também e outros chamam de ressublimação. Aí você vai falar, credo, Patrícia, mas não tem jeito gasoso passar direto para o sólido? Tem. Vou te dar um exemplo que você não vai mais esquecer. Ó, se você tiver, por exemplo, chuva de granizo. Olha só, o que é a chuva de granizo? A chuva de granizo são gases na atmosfera que se resfriam muito rapidamente. A pressão deles fica muito diferente. E o que acontece? Esses gases solidificam e eles caem na Terra na forma de pedrinha de granizo, pedra de gelo. Daí, esse nome de ressublimação. Você vai prestar muita atenção, porque existem autores que chamam de ressublimação e alguns outros que continuam chamando de sublimação mesmo, tá? Mas ele tem que especificar para você se é a ida ou a volta. Por quê? Se você tiver, por exemplo, você tem que prestar atenção em dois momentos. Patrícia, o sólido vira líquido, o líquido vira sólido? Sim. E quando que acontece um, quando que acontece o outro? Então, olha só. Quais desses processos ocorrem com absorção de energia? Como assim? Precisa receber energia para acontecer. Que energia? Calor. Então, ó, absorção de energia significa ganhar ou receber calor. Quais deles acontecem ganhando calor? Vamos pensar, ó, que eu preciso esquentar para acontecer, ó. A fusão, eu preciso esquentar para acontecer. A vaporização, preciso esquentar para acontecer. E a sublimação também precisa esquentar para acontecer. Então, todos os processos, meninos, que estão indo da esquerda para a direita, são processos que ocorrem com absorção de energia. Todos os processos que estão vindo da direita para a esquerda, eles ocorrem com liberação de energia. Quais são eles? Ó? São a condensação, a solidificação e a ressublimação.
Todos esses são processos que acontecem com liberação de energia. Essa energia, nós vamos falar muito sobre ela, ela pode aparecer sobre diversas formas. Nesse momento aqui que nós estamos estudando, quando eu falar energia, é a mesma coisa que eu estar te falando de calor, tá? O calor é uma forma de energia. Quando eu forneço calor para uma substância, eu estou fornecendo energia. Quando eu resfrio, eu estou retirando o calor daquela substância. Tá bem? Então, dentro desse contexto aqui, que todas as substâncias podem ser encontradas nesses diversos estados físicos, aparecem o que a gente precisa falar dos pontos de fusão e ebulição. Como que é isso? Olha só. Então, ó, ponto de fusão é uma temperatura, é a temperatura determinada onde ocorrerá o quê? A mudança. O que é fusão? Quem lembra aí? Onde ocorrerá a mudança do sólido para o líquido. Então, tem gente que eu pergunto assim, qual a temperatura de fusão? É 0 grau. Não, presta atenção. Cada substância tem a sua temperatura de fusão e de ebulição, seu ponto de fusão e ebulição. Se a gente estiver falando especificamente da água, a água é uma substância que pode ser encontrada nos 3 estados físicos. Quando nós estamos no nível do mar, quando você vai para a praia, a gente pode falar que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Quer dizer, a 0 graus Celsius, o gelo vai derreter e a 0 graus Celsius, a água líquida vai congelar. Depende do que você estiver fazendo. Vê se você consegue entender, ó. Se você pegar o gelo, tirar do seu congelador, aquele gelo, ele deveria estar lá dentro do congelador mais ou menos menos 5, menos 10 graus. Tá. Você colocou ele em cima da mesa. Então, essa temperatura vai subir. Menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Quando essa temperatura chegar no 0, aquele gelo vai começar a derreter. Certo? Ou, se você pegar a água líquida, encheu as forminhas e levou para o freezer, aquela água, ela estava na temperatura ambiente, vamos pôr 30 graus. Ela vai entrar para dentro do freezer e lá a temperatura vai começar a baixar. 25, 20, 15, 10, 5, 0. Quando ela chegar no 0, o gelo vai começar a se formar. Então, tanto a fusão, olha só, tanto a fusão quanto a solidificação acontecem na mesma temperatura. 0 grau para a água derreter, 0 grau para a água solidificar. Então, Patrícia, como que eu vou saber se ela está derretendo ou se ela está solidificando? Você vai saber se você souber se você está aquecendo ou resfriando. Se você estiver aquecendo, significa que ela está derretendo no 0. Se você estiver resfriando, significa que ela vai solidificar no 0, tá? E o ponto de ebulição é a mesma coisa, só que aí vale para outra mudança de estado. Ponto de ebulição é a temperatura
determinada onde ocorrerá a mudança do estado líquido para o gasoso. Ah, Patrícia, o ponto de ebulição é sempre o mesmo? Não. Cada substância tem um ponto de ebulição determinado. No caso da água, se você estiver no nível do mar, quer dizer, você está na praia, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Ah, por quê, Patrícia? Muda? Muda. O ponto de ebulição, ele muda dependendo do local onde você está. Isso é exatamente o que nós vamos falar agora. Olha só, eu vou deixar para vocês agora um texto que vai explicar lá por que esse ponto de ebulição é possível que ele mude de um lugar para o outro. Vocês vão ler e vão entender no caso da água, o que acontece. Vocês vão escrever para mim um parágrafozinho, falando para mim o que acontece com a água. O que acontece com o ponto de ebulição dela, dependendo do lugar onde você está. Ah, no nível do mar, o ponto de ebulição da água é tanto. Se eu estiver em Muriaé, muda. Por que muda? Ok? Quero que vocês escrevam rapidamente, apenas um parágrafo, para me falar se vocês entenderam, se houve assimilação dessa primeira parte. Vou mandar para vocês o início da matéria, que foi o que eu expliquei até aqui, mais esse texto. Tirando desse textinho, você vai escrever para mim agora um parágrafozinho, onde você vai abordar a diferença do ponto de ebulição dependendo do local onde a pessoa está. Combinado? Então, ó, por hoje eu vou parar por aqui. O dever agora, para terminar o nosso horário, é fazer esse parágrafozinho, me enviar e eu vou anotar aqui todo mundo que está enviando. Combinado? Ó, beijo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Não deixem de se cuidar, tá bem? Beijo grande.